Fazendo assim uma leitura mais cuidadosa do Novo Testamento, haciendo una lectura más cuidadosa del Nuevo Testamento, a gente pode fazer uma diferença entre o que eu chamo expulsão de demônios e libertação. nosotros podemos hacer una diferencia en lo que yo llamo expulsión de demonios y liberación. Normalmente, quando a gente fala em libertação, Normalmente cuando hablamos de liberación, a gente pensa só em expulsão de demônios. nosotros pensamos solo en expulsión de demonios. Mas é interessante que existem muitos episódios, principalmente no Novo Testamento, Pero es importante que existen muchos episodios, principalmente en el Nuevo Testamento, que apesar de acontecer uma grande libertação, que a pesar de suceder una gran liberación, não existe uma expulsão de no demônios. existe una expulsión de demonios. Quando você olha, não sei se você se lembra, aquele episódio da mulher encurvada, Cuando tú miras, no sé si Lucas te recuerdas, 13. aquel episodio de la mujer encorvada, la mujer, ¿sí? Lucas 13. Mateus 15, que Mateus fala 15. aquela mulher que tinha uma filha que estava miseravelmente endemoniada. La mujer que tenía su hija que estaba miserablemente endemoniada, E Jesus conduz aquela mulher de uma maneira y Jesús la conduce de una manera que chega num ponto que, pela reação que a mulher teve, que llega en un punto por la reacción que ella tuvo, que foi provocada pelo próprio que fue Jesus, provocada por el propio Jesús. Jesus falou: ó, por essa palavra pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ajá, y Jesús dijo, por esta palabra el demonio ya salió de tu hija. Não tem expulsão de No demônio tuvo ali, expulsión de demonios, mas houve uma grande pero libertação. hubo una gran liberación. Normalmente, expulsão de demônios Normalmente expulsión de demonios está muito ligado com o ministério evangelístico. está muy ligado al ministerio de evangelismo. Se você já participou de uma cruzada do Carlos Anacondia, por Si ya han exemplo, participado de alguna cruzada, por ejemplo, de Carlos Anacondia, o ministério evangelístico ele tem duas características muito fortes, el ministerio evangelístico tiene dos características muy que fuertes, são sinais: cura de enfermos e expulsão de demônios. que son señales, que son sanidad de enfermos y expulsión de demonios. Agora, libertação Ahora, liberación é bem diferente disso. es muy diferente de Já eso. tem a ver com santificação. Ya tiene que ver con santificación. O que eu quero dizer é que nós não podemos expulsar irresponsavelmente os demônios de uma pessoa. Lo que quiero decir es que no podemos expulsar irresponsablemente los demonios de una persona. Nós temos que lidar com todas aquelas questões que estão garantindo um quadro de exploração demoníaca. Tenemos que trabajar con todas aquellas cosas que están garantizando un cuadro de exploración demoníaca en aquella persona. Tem uma ilustração muito simples. Hay una ilustración muy simple. É uma ilustração do lixo. Es la ilustración de la basura. Vamos dizer que se nós escolhêssemos um lugar nessa sala, aquele canto, para julgar o lixo. Digamos que elegimos un lugar en aquel canto de la sala para poner basura. Então a gente vai jogando ali papel, resto de comida, vai ajuntando lixo. Entonces vamos colocando allí basura, papel, resto de comida y vamos juntando la basura allí. Quando você ajunta o lixo, Cuando tú juntas mucha basura, lógico, as coisas vão entrando em putrefação las cosas se van a descomponiendo e isso vai atrair muitas parasitas, y eso va a atraer muchos parásitos. vão vir baratas, moscas, ratos. Van a venir cucarachas, ratones, moscas. E lógico, se nós estamos reunidos aqui, Y lógico, si nosotros estamos reunidos acá de repente corre um rato, y de repente sale corriendo un ratón, alguns mais corajosos vão querer matar o y rato, algunos más corajosos van a querer matarlo, os mais pentecostais, né? los más pentecostales. Mas se corre uma barata, a gente mata uma barata. Se corre una cucaracha, uno pisa una cucaracha, Para cada barata que você matou, já nasceu mais 5. que para cada cucaracha que mataste ya nacieron más 5. Vem um mosquito, você espanta o mosquito vai, mas daqui a pouco ele já volta. Viene una mosca, tú la espantas y ella se va, pero de repente vuelve de nuevo. Então, isso é o que nós chamamos o ministério do sai-sai e do quebra-quebra. Eso es lo que llamamos el ministerio del sale-sale, el quiebra-quiebra. Sai, demônio, Sai, eu quebro, está quebrado em nome de Está quebrado en Jesus. nombre de Jesús. Agora, o que é a libertação? Ahora, lo que es liberación? Libertação não é você ficar lidando com as parasitas, O liberación no es estar trabajando con los parásitos, mas é você simplesmente pegar todo esse lixo
Pero es simplemente agarrar toda la basura, você remove esse lixo, remover la basura, você desinfeta esse lugar, desinfectar el lugar, e junto com o lixo as parasitas vão y embora. junto con la basura los parásitos se van. Não adianta, vamos estudar aqui, não é, a hierarquia dos ratos. No adelanto decir, vamos a estudiar acá la jerarquía de los ratones. Porque tem o rato, o ratão, o ratazano, não sei. El Esse é o ratón, príncipe la dos rana, ratos. el príncipe de los ratones. Olha, quando você limpa o lugar, Cuando tú limpias el lugar, as parasitas vão embora. los parásitos se van. Isso é libertação. Eso es liberación. Então, libertação, Entonces, liberación, nós não lidamos diretamente com demônios. no trabajamos directamente con demonios. Nós lidamos com estruturas pecaminosas, Nosotros trabajamos con estructuras as pecaminosas, estruturas de passividade, estructuras de pasividad, inimizades, enemistades, iniquidades geracionais, iniquidades generacionales, amarguras. amarguras. Então, nós lidamos com todas essas questões que, na verdade, Trabajamos con toda esa cuestión que en la verdad se transformam no habitat dos demônios. que se transforman en el hábitat de los demonios. Então, demônios são meramente colaterais. Entonces los demonios son meramente, simplemente colaterales. Só é a febre. Solo es la fiebre. É importante, então, uma visão um pouco mais profunda, um pouco mais sólida nessa área. Es importante una visión un poco más profunda, un poco más sólida en esta área. Eu gosto muito desse tema aqui, Me gusta mucho este tema sobre a correção do pai. sobre la corrección del padre. Eu acho que todos nós já ouvimos muito sobre a paternidade de Yo Deus. creo que todos nosotros ya oímos muchas veces sobre la paternidad. Mas um dos principais aspectos da paternidade Pero uno divina de los principales aspectos de la paternidad divina é a sua correção. es su corrección. Em algumas culturas, como até na Espanha, o conceito de pai ficou só que o pai é aquele que é amigo. En algunas culturas, inclusive en España, el concepto de padre quedó solo en padre es aquel que es amigo. Não, pai principalmente é quem corrige. Padre principalmente es quien corrige. E Deus se apresenta assim, Y Dios se presenta así, como um pai como un padre que corrige que corrige, o filho que ele ama. el hijo que ama. Cura interior, libertação, Sanidad interior y liberación muito a ver com a correção do pai. está muy relacionado con la corrección del padre. Essa forma do amor de Deus se expressar. Esa forma del amor de Dios expresarse. Então é esse equilíbrio entre afeição e limites. Es ese equilibrio entre afecto y límites. Então esse é o aspecto que eu gostaria de trabalhar. Entonces es el aspecto que me gustaría trabajar. E então nós vamos falar um pouco sobre a paternidade divina Entonces vamos a hablar un poco sobre la paternidad divina e o princípio da maldição. y el principio de la maldición. Eu sei que a palavra maldição, Yo sé que la palabra maldición, a princípio, a principio, é uma palavra estigmatizada, es una palabra estigmatizada, é uma palavra que pega mal, es una palabra que pega mal. e por isso é tão importante Por eso es tan importante a gente desmistificar esse conceito, sacarle la parte mística, desmitificarle ese poder concepto, enxergar esse conceito com uma epistemologia bíblica. y poder mirar este concepto desde una epistemología bíblica. Talvez você fale assim, puxa vida, Cote, mas o que a paternidade de Deus tem a ver com a maldição? De repente tú preguntas así, Coche, ¿qué tiene que ver la paternidad de Dios con la maldición, con el concepto de la maldición? E por incrível que pareça, Por increíble que parezca, essas coisas estão intimamente ligadas. esas cosas están íntimamente ligadas, conectadas. Eu costumo dizer que pelo menos 80, 90% Acostumbro a decir que un 80-90% daquilo que nós acreditamos sobre maldição que las cosas que creemos sobre la maldición tem muito mais a ver com o animismo están mucho más relacionados con el animismo do que com as escrituras que con las sagradas. escrituras sagradas. Então, realmente, a gente precisa de um reabibliamento. Entonces realmente lo que necesitamos es un reabibliamiento. Então, correção é uma das principais facetas da paternidade de Deus. Entonces la corrección es una de las principales fases de la paternidad de Dios. Antes da gente entrar nisso, Antes de nosotros entrar en esto, deixa eu só colocar uma base importante. déjame colocar una base importante. Eu quero falar um pouco sobre maturidade, Quiero hablar un poco sobre la madurez, porque é um tema que realmente também me preocupa muito. porque es un tema que también me preocupa mucho.
Há uns 7, 8 anos atrás, A unos 7, 8 años atrás, eu estava acompanhando uma pesquisa que foi feita no Brasil. estaba acompañando una pesquisa que fue hecha en el Brasil. Uma pesquisa feita por Investigación que fue hecha en el Brasil, perdón. por psicólogos, sociólogos, terapeutas. Por psicólogos, sociólogos, terapeutas. E um dos resultados dessa investigação Y uno de los resultados de esa investigación é que os homens es que los hombres no Brasil en el Brasil só estavam atingindo a maturidade, solo estaban alcanzando la madurez em média, en media, aos 45 anos de en idade. promedio a los 45 años de edad. Essa síndrome dos adultos infantilizados. Ese síndrome de los adultos infantilizados, Aquele paradigma do hedonismo, aquel paradigma del hedonismo, o prazer pelo prazer. el placer por el placer, Eu tenho que me sentir bem, que tengo que sentirme a bien, cultura machista, la cultura machista, a erotização desde a infância. la erotización desde la Então infancia, o cara tem filho com um ali, que la persona tiene el hijo con uno allí, filho com outra lá, hijo con otra allá, filho com outra hijo lá. con otra allá. E quando vai chegando lá nos 45 Y anos, cuando va llegando a los 45 años, ele vê toda aquela tragédia que está acontecendo, él ve toda aquella tragedia que está sucediendo en su então ele vida. fala, eu preciso ter responsabilidade. Él habla, yo necesito tener responsabilidad. Bom, aí já é um pouco tarde, Aí porque já é um pouco tarde. a gente sabe que a fatura sempre chega. Porque sabemos que la factura, la cobranza siempre llega. Mas até hoje a gente vê notícias, a todo momento eu vejo notícias assim. Y hasta hoy, a todo momento vemos noticias así. Inclusive, estava assistindo a um programa, tinha um consultor ali, Está asistiendo a un programa y tenía una persona, un consultor, e esse homem estava falando a mesma coisa em relação a países de primeiro mundo, y esta persona estaba hablando la misma cosa con relación a países del primer mundo, principalmente ali no bloco europeu. principalmente en el bloque europeo. E ele fez essa afirmação Y él hizo esa afirmación que os homens que los hombres nesses países de primeiro mundo en esos países de primer só mundo estão atingindo a solo maturidade están alcanzando la madurez aos 54. a los 54. Eu pensei, não, eu falei assim, os brasileiros estão mal na fita. Entonces yo pensé, bueno, los brasileños están mal, Eu me senti consolado. pero me sentí consolado. E ele estava explicando por quê. Y él estaba explicando por qué. Porque nesses países, Porque en estos países, primeira coisa, essas pessoas, elas não querem compromisso. porque la primera cosa, esas personas no quieren compromiso. Elas não querem casamento. Ellas no quieren matrimonio. E elas também não querem filhos. También no quieren hijos. Elas preferem ter um cachorro do que ter um filho. Porque prefieren tener un perro que tener un hijo. Então elas não casam. Entonces ya no se casan. Então eles vão tendo namoros prolongados Entonces van a tener noviazgos largos, de acordo com a de conveniência. acuerdo con su conveniencia. Enquanto você me agrada, En cuanto tú me agradas, enquanto você me cuanto me satisfaz, satisface, eu fico com você. yo me quedo contigo. 1 ano, 4 anos, Um ano, 5 4 anos. anos, 5 anos. Você não me satisfaz? Ahora, en el momento que no me Tá satisface bom, más, nós não temos filho, não claro tem nada que nosotros segura. no tenemos hijos, nada nos Vai pra outra. prende, va para otra. Só que essas pessoas, depois dos 35 anos, Solo que esas personas, después de los 35 años, elas começam a perceber ellas comienzan a darse cuenta que elas não querem ter uma velhice solitária. que ellas no quieren tener una vejez solitaria. Você sabe que o maior índice de depressão e suicídio são homens solteiros depois dos 50 anos. ¿Sabe que el mayor índice de suicidio y depresión es de hombres solteros después de los 50 años? Então, depois dos 35, esses homens querem se casar. Después de los 55, esos hombres quieren casarse. 35. 35. Então, eles se casam com 35, 40 anos. Entonces se casan con 35 o 40 años. Só que você tem aqui, vamos dizer assim, um adolescente. Solo que tenemos acá un adultecente, un adolescente. Adulto y adolescente. Viciado na vida de solteiro. Viciado en la vida de soltero. Uma pessoa viciada na vida de solteiro, quando se casa, é uma quebradeira. Una persona viciada en la vida de soltero cuando se casa es un problema. Porque, veja bem, casamento Vea bien, matrimonio
não é para você ser feliz, no es para ser feliz, é para te santificar. es para santificarte. Quando você se casa, Cuando te casas, Deus quebra o vaso. Dios quiebra el vaso. Quando Dios vem quiebra- os filhos, Deus pisa nos cacos. Cuando vienen los hijos, Dios pisa los pedacitos que quedaron. Então, casamento é para você amadurecer. Casamientos para E madurez. essa maturidade vai trazer realização, Y esa madurez va a traer realización. que inclusive é um conceito muito mais nobre que o conceito de felicidade, que é efêmero. Que es un concepto mucho más noble que el concepto de felicidad, que es efímero. Então, uma pessoa, quando se casa aos 40, Una persona cuando se casa a los 40, até ela se ajustar no casamento, hasta acoplarse en el matrimonio, não é fácil. no es fácil. Então, aqueles que suportam os desafios do casamento, Entonces aquellos que soportan los desafíos del matrimonio, aos 54, a los 54, se tornam maduros. se tornan maduros, adultos. Eu coloquei aqui algumas... Yo coloqué algunos. Acho que passou aqui um... Eu gosto desse texto, Colossenses 1:28. Me gusta este texto de Colosenses 1:28, Ensinando a todo homem toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. enseñando a todo hombre en toda sabiduría para que presentemos todo hombre perfecto en Jesucristo. Eu não sei como é a sua tradução aí no espanhol, No sé cómo es la traducción en español, mas no português aparece essa palavra perfeito. pero en portugués aparece la palabra perfecto. E no grego Y en el griego é a palavra teleios. es la palabra teleos. E teleios tem o sentido de completo, Y teleos tiene el sentido de completo, crescido, crecido, maduro. maduro. Então, Paulo, ele está expressando Entonces Pablo está expresando que ele concentrou todos os seus esforços que él nisso, concentró todo su esfuerzo en eso, em produzir pessoas maduras, en producir personas maduras, verdadeiros discípulos, verdaderos discípulos, gente que cresceu, gente que creció, gente que deixou as coisas de criança. gente que dejó las cosas de niño. No grego tem duas palavras para filho, En el griego hay dos palabras para hijo, tecno e huios. tecno y huios. Tecno, filhinhos. Tecno es hijitos. João fala assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Juan habla así, hijitos, guardados de los ídolos. Agora, huios. Ahora, huios, Paulo fala assim, aqueles que andam no Espírito de Deus, são os filhos de Deus. Pablo dice, aquellos que andan en el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. A palavra aqui não é tecno, é huios. La palabra acá no es tecnos, es huios. Quando você já aprendeu ter uma sabedoria específica para cada situação da vida. Cuando tú ya aprendiste a tener una sabiduría específica para cada situación de tu vida. Quando você já afinou a sua audição espiritual com a voz de Deus. Cuando ya afinaste tu audición espiritual con la voz de Dios. Então isso é huios. Entonces es huios. Filhos maduros. Hijos maduros. Pessoas que cresceram. Personas que crecieron. Tudo que nós queremos. Todo lo que nosotros queremos. Como pais. Como padres. Como pastores. Como pastores. São filhos maduros. Son hijos maduros. Discípulos maduros. Discípulos maduros. Então eu coloquei aqui algumas coisas que caracterizam uma pessoa madura. Y aquí he puesto algunas cosas que caracterizan a una persona madura. Uma pessoa madura é grata. Una persona madura es grata. Aliás, olha, esse é o termômetro de uma pessoa sanada. Además, ese es el termómetro de una persona sanada. Você quer saber se uma pessoa é curada, é resolvida pela gratidão? Si quieres saber si una persona es sanada y resuelta, es por la gratitud. Então, a gratidão estabelece uma vitória sobre toda introspecção negativa crônica. La gratitud establece una victoria sobre toda la introspección negativa crónica. A murmuração, reclamação, essas coisas que inclusive fizeram o povo perecer no deserto. Esas cosas que incluso han hecho el pueblo perecer, morir en el desierto. Quando você vê uma pessoa que em tudo dá graças, cuando ves una persona que en todo da gracias, é por uma coisa que não foi muito boa. Hasta para algo que no fue muy bueno. Senhor, obrigado, porque podia ter sido pior. Dice, Señor, muchas gracias porque podría haber sido peor. Então, é uma pessoa madura.
madura. Es una persona madura. Uma pessoa madura também é uma pessoa inclusiva. Una persona madura también es una persona Ela inclusiva. tem uma convivência sadia com as diferenças. Ella tiene una convivencia sana con las diferencias. É essa capacidade de hospedar no coração Es la capacidad de hospedar en el corazón a diversidade de pessoas, la diversidad de personas, culturas, temperamentos, temperamentos, ministérios, ministerios, dons. dones. Ela é inclusiva. Ella es inclusiva. Também uma pessoa madura é uma pessoa que tem o temor a Deus. También una persona madura es una persona que tiene temor a Dios. E esse é um dos principais aspectos da maturidade. Y ese es uno de los principales aspectos de la madurez. Você tem um discernimento tão pleno de como o mundo espiritual funciona, Tener un discernimiento pleno de cómo el mundo espiritual funciona, das leis que governam o mundo invisível de las leyes que gobiernan el mundo e invisible também o mundo visível, y también el mundo que visible. você ama o que Deus ama e aborrece o que Deus Que aborrece. tú amas lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Temer a Deus Temer a Dios não é você ter medo de Deus, no es tenerle miedo a Dios, você é amar o que Ele ama, es amar lo que Él ama, aborrecer o que Ele aborrece. aborrecer lo que Él aborrece. Também uma pessoa madura También una persona madura, é uma pessoa que exercita domínio próprio. que es una persona que ejercita dominio propio. Eu costumo dizer, quem não tem domínio próprio, Yo acostumbro decir que quien no tiene dominio propio, acaba tendo um demônio próprio. acaba teniendo un demonio propio. Na verdade, é o que Paulo fala aos Efésios. La verdad es lo que Pablo le habla a los Efesios. Irai-vos e não pequeis. Iraos, pero no pequéis. Não põe o sol sobre a vossa ira. No se ponga el sol sobre vuestro Não nombre. deis lugar ao diabo. No des lugar al diablo. Veja bem que ele está escrevendo aos santos que estão em Éfeso. Vea bien que le está escribiendo a los santos que están en Éfeso. A ira é pecado? La ira es pecado, Sim ou não? ¿sí o no? Mas fala, irai-vos e Pero não... dice, airaos, pero no pecado. La ira no es pecado. Não, a ira não é pecado. La ira no es pecado. A ira é um sentimento muito importante. La ira es un sentimiento muy importante E divino. y divino. A Bíblia fala que Deus se ira todos os dias. La Biblia dice que Dios se enoja, se ira todos los Qual que é días. a utilidade da ira? ¿Cuál que es la utilidad de la ira? Quebrar a nossa indiferença à injustiça. Quebrar nuestra indiferencia a la injusticia. Se você vê uma covardia acontecendo, Si tú ves una cobardía sucediendo, você tem que intervir. A ira não deixa você ser indiferente. la ira no te deja ser indiferente. Então você vai agir a partir de um zelo equilibrado. Entonces vas a actuar a partir de un celo equilibrado. Agora, a partir do momento Pero a partir del que momento, ao invés de você dominar a sua ira tu dominar tu ira te desgoverna, te desgobierna, aí vem o descontrole. ahí viene el descontrol. E o descontrole é tudo que o diabo precisa Y el descontrol es para todo tirar vantagem. lo que el diablo necesita para sacar ventaja. Uma pessoa madura Una persona madura é uma pessoa que tem domínio próprio. es una persona que tiene dominio propio. Quando você vê uma pessoa que por qualquer coisa ela briga, grita, Cuando ves una persona que por cualquier cosa pelea, grita, essa não é. A gente fala, essa pessoa tem um temperamento forte. ahí uno dice, esa persona tiene un temperamento fuerte. Não, ela tem um temperamento fraco. No, ella tiene un temperamento flaco, débil. A pessoa forte Porque la persona é fuerte a pessoa que se domina. es la persona que se domina. Isso é maturidade. Eso es madurez. Também equilíbrio entre individualidade e relacionamento. También equilibrio entre individualidad y relaciones. São os dois aspectos fundamentais da humanidade. Son los dos aspectos fundamentales de la Ao humanidad. mesmo tempo que nós somos indivíduos, Al mismo tiempo que somos individuos, nós somos seres relacionais. nosotros somos seres relacionales. A maturidade se desenvolve dessa forma. La madurez se desarrolla de esta Quando forma. você é uma criancinha, Cuando tú eres un niño, você tem muito relacionamento, tienes muchas relaciones, pouca individualidade. poca individualidad. Você precisa da sua mãe até para te dar banho. Necesitas de tu madre hasta para tomar baño. Você não tem individualidade, você não tem quase privacidade nenhuma. No tienes individualidad, no tienes casi privacidad ninguna. À medida que você vai crescendo, A medida que vamos creciendo, quando você chega na adolescência, cuando llegamos a la o adolescencia, que o adolescente começa a reclamar? lo que es que el adolescente comienza a reclamar Sua su individualidade. individualidad.
Ele não quer que a mãe se intrometa mais. Él no quiere que la madre se meta más. Não é? Já viu quando uma mãe ¿Ya vio cuando una madre chega para um filho de 17 anos? llega para un niño, para su hijo de 17 años? Filhinho, cuidado quando você for atravessar a rua, olha para os dois lados. Dice, hijito, cuidado cuando vayas a cruzar la calle, mira para los dos lados. Ele tem 17 anos. Él tiene 17 años. Ele fica irado. Él se queda enojado Porque a mãe está tratando ele como uma criança de 5 aninhos. porque la madre lo está tratando como un niño de 5 años. E até que a pessoa se casa, deixa pai e mãe. Y hasta que la persona se casa y deja padre y Então, madre. veja bem, se você tem muita individualidade e pouco relacionamento, Entonces vea bien, si tenemos mucha individualidad y poca relación, isso produz uma cultura de egoísmo. eso produce una cultura de egoísmo. Se você tem muito relacionamento e nenhuma Y individualidade, si tenemos mucha relación y ninguna individualidad, uma cultura de abuso. eso produce una cultura de abuso. Só para você entender. Solo para entender, Você pode dar banho na sua filha de 3 meses? si puedes dar baño a tu hija de 3 meses, Bañar. bañar a tu hija de 3 meses, sí. Você pode banhar a sua filha de 13 anos? Se puede bañar a su hija de 13 años, Você vai preso. se va preso. É abuso. Eso es abuso. Você tem que respeitar a individualidade Tienes que daquela respetar la individualidad de ese adolescente. adolescente. Também a pessoa madura También la persona é madura uma pessoa proativa. es una persona proactiva. A pessoa proativa La persona proactiva é o oposto da pessoa reativa. es lo opuesto de la persona reactiva. A pessoa reativa, La persona reactiva, você trata ela bem, si la tratas bien, ela te trata bem. ella te trata bien. Você trata ela mal, Si la tratas mal, ela te trata mal. ella te trata mal. Ela é reativa. Es reactiva. A pessoa proativa, La persona proactiva, ela não reage, ella no reacciona, mas ela age em virtude dos valores que ela agrega. pero ella actúa en virtud de los valores que ella agrega. Você lembra o testemunho que Pedro dá sobre Jesus? ¿Recuerdan el testimonio que Pedro da sobre Jesús? Quando ele era injuriado, Cuando él era injuriado, não injuriava. no injuriaba. Quando era blasfemado, Cuando era blasfemado, não blasfemava. no blasfemaba. Mas entregava-se àquele que julga retamente. Pero entregado hacia aquel que juzga A rectamente. capacidade de amortecer as pauladas emocionais. La capacidad de amortecer, de amortiguar los golpes emocionales. A questão não é o que as pessoas fizeram contra nós. La cuestión no es lo que las personas hicieron con É o contra que nosotros. nós estamos fazendo com isso que as pessoas fizeram contra Es lo nós. que nosotros estamos haciendo con lo que ellos hicieron con nosotros. Ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Então, muitas características. Entonces son muchas A gente características. poderia aqui desenvolver uma aula sobre maturidade, Podríamos desarrollar una clase sobre mas madurez, eu quero chegar nesse ponto aqui. pero quiero llegar en este punto acá. Então, dentre esses e outros fatores, Dentro de este y otros hechos, o mais elevado aspecto el más elevado aspecto para você avaliar a para evaluar maturidade la humana madurez humana é o amor à correção. es el amor a la corrección. Isso dentro de uma epistemologia bíblica. Esto dentro de una epistemología bíblica. Eu gosto daquilo ali, quando o salmista, Me gusta de aquello allí cuando el salmista David ele fala assim: bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. él dice, bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. E veja bem que o contexto dessa declaração Mira bien que el contexto de esa declaración foi toda a correção de Deus que veio por causa do adultério de Davi. es toda la corrección que vino por causa del adulterio de David. Gente, nas minhas contas, En mis cuentas foram de 11 a 14 anos. fueron de 11 a 14 años. Do adultério de Davi até o golpe de estado de Absalão, Desde el adulterio de David hasta el golpe de estado de Absalón, de 11 a 14 anos. de 11 a 14 años. Foi nesse tempo, inclusive, que Davi escreveu os salmos, vamos dizer assim, mais cheio de lágrimas. En ese tiempo que David escribió el salmo más lleno de lágrimas, Mas essa é a voz da maturidade. pero esa es la voz de la madurez. Bem-aventurado Bienaventurado o homem el hombre a quem Deus corrige. a quien Dios corrige. Uma criança, Un niño, se você corrige uma si criança, tú corriges a un niño, como que ela vai reagir? ¿cómo que ella reacciona? Ela vai fazer pirraça. Ella se va a hacer... Tem crianças que se lançam no chão, Hay niños que se giran en el suelo, começa a engasgar fingindo que está morrendo. se comienza a engasgar, parece que se va a morir.
Da pataleta, esa es la palabra, Sim. pataleta. Por que a criança age assim quando está sendo corrigida? ¿Por qué que el niño actúa así cuando está siendo corregido? Porque ela é criança. Porque él es niño, Ela não tem os seus sentidos exercitados porque ainda. no tiene sus sentidos ejercitados todavía. Mas uma pessoa madura Pero una persona madura é uma pessoa que é corrigível, es una persona que es corregible, repreensível, reprensible, quando isso é necessário. cuando eso es necesario. Isso não é fácil, Y eso no es fácil, porque a correção no momento porque la corrección en el momento é dolorosa, es dolorosa, mas depois pero después vai produzir um fruto pacífico. va a producir un fruto pacífico. O que a gente observa hoje, Lo que observamos hoy nessa geração, en esta generación, que esse é um dos principais gaps, brechas. que esta es una de las principales brechas. Nós temos uma geração que tem sido subproduto da morte da família. Tenemos una generación que es el subproducto de la muerte de la familia. Filhos que não tiveram referencial dos pais, correção dos pais. Hijos que no tuvieron referencial de los padres, corrección de los padres. Aliás, o que a gente mais vê Entonces, además, lo que nosotros más vemos não é nem a parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai pródigo. no es ni la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del padre pródigo. Tantos pais que abandonam os filhos. Tantos padres que abandonan a sus hijos. Estão totalmente perdidos na delinquência, na marginalidade, nas drogas. Están totalmente perdidos en la delincuencia, en la marginalidad, en la droga. Então hoje nós temos uma geração, Entonces hoy tenemos una generación, no Brasil eles falam assim, geração mimimi. en el Brasil se dice generación mimimi. É uma geração que qualquer coisinha eles choram porque alguém está indo contra a vontade deles. Esa generación que cualquier cosa lloran porque alguien está yendo contra su voluntad. Eles não sabem ser contrariados. No saben ser contrariados. Então existe uma brecha muito grande aí. Entonces existe una brecha muy grande ahí. Inclusive, esse é um assunto um pouco longo. Incluso ese es un asunto un poco largo. Se você observar, Y si observamos, em muitos lugares, en muchos o lugares, governo começou a interferir na esfera da família. el gobierno comenzó a intervenir en la esfera de la Inclusive familia. proibindo pais de corrigirem os filhos. Incluso prohibiendo a los padres corregir a sus Agora, hijos. por que você tem isso? Ahora, ¿por qué tenemos eso? Então, a gente precisa de ter um discernimento histórico, sociológico do que vem acontecendo no nosso Entonces mundo. necesitamos tener un histórico, sociológico. Mas o que resumindo, isso é devido a tanto abuso que acontece. Resumiendo, eso es que el resultado de tanto abuso que sucede. Os índices de abusos, Los índices de abuso físico, moral, sexual, abuso físico, moral, sexual, no Brasil, en Brasil, pelas nossas fichas de por aconselhamento, nuestras fichas de consejería, em torno de 30% a 70%, en torno de 30 a 70%, elas marcam lá. ellas marcan allí, Sofreram abuso sexual na infância. sufrieron abuso sexual en la 30% a infancia. 70%. 30 a 70%. Algumas regiões chegam a 90%. Algunas regiones llegan a 90%. Nos Estados Unidos também não é diferente disso, não. Y en Estados Unidos no es diferente de Eu eso. já atendi muitos americanos. Yo he entendido muchos americanos. Aliás, é difícil uma família nos Estados Unidos Es difícil en una familia en Estados Unidos que os pais estão no primeiro casamento. que el padre esté en el primer É matrimonio. muito difícil. Es muy difícil. Um pastor amicíssimo meu lá, Me acuerdo de un pastor muy amigo mío o allá. filho dele começou, de certa forma, a ser discriminado, El hijo de él comenzó de cierta forma a ser discriminado porque na turma dele porque en el grupo